O vídeo de hoje vamos falar sobre Santa Felicidade e seus 7 filhos. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 10 de julho. Vamos lá. O martírio ilustre desses santos foi celebrado com justiça pelos santos padres da Igreja Católica. Aconteceu em Roma, sob o imperador Antonino Pio. Segundo várias cópias antigas dos seus atos, estes 7 irmãos eram filhos de Santa Felicidade, viúva piedosa e cristã de Roma, que os educou e criou nos sentimentos mais perfeitos e na prática da virtude mais heróica. Depois que seu marido morreu, dedicou-se a servir a Deus num estado de abstinência, empenhando-se totalmente em orações, jejuns e obras de caridade. Com o exemplo público e edificante desta mulher de Deus e de toda a sua família, houve muitos pagãos que foram levados a renunciar ao culto de seus ídolos e abraçar a fé de Cristo, a qual os próprios cristãos também eram encorajados a professar à vista de um modelo tão nobre como aquele. Isso provocou o rancor e a ira dos sacerdotes idólatras, que se queixaram ao imperador Antonino de que a liberdade com que a Felicidade praticava publicamente os cultos de religião cristã afastava muitos da adoração dos deuses imortais, guardiãs e protetores do império, o que era um contínuo insulto a essas divindades, as quais por essa razão estavam tristes, preocupadas e extremamente iradas contra a cidade e contra todo o estado. Acrescentaram a isso que para apaziguá-las era necessário obrigar aquela mulher e seus filhos a fazerem sacrifícios em seus altares pagãos. Como Antonino fosse também supersticioso, cedeu a essas queixas e enviou suas ordens a Públio, prefeito de Roma, para que encarregasse de satisfazer os sacerdotes e aplacar os deuses. Públio mandou que prendesse a mãe e os filhos, e que fossem conduzidos à sua presença. Feito isso, chamou Felicidade para um lado e usou de todos os artifícios e incentivos para tentar convencê-la a sacrificar voluntariamente aos deuses, a fim de que não fosse obrigada a proceder com severidade contra ela e seus filhos. Mas ela deu-lhe a seguinte resposta: não penses amedrontar-me com ameaças, nem persuadir-me com belas palavras. O Espírito de Deus que está em mim não permitirá que Satanás me vença, e me fará vitoriosa contra todos os seus assaltos. Públio lhe disse com grande fúria: mulher, infeliz, é possível que consideres a morte tão desejável que nem mesmo queiras que teus filhos vivam, forçando-me a destruí-los com tormentos tão cruéis. Meus filhos, respondeu Felicidade, viverão eternamente com Cristo, e se permanecerem fiéis, mas podem esperar a morte eterna caso façam sacrifícios aos seus ídolos. No dia seguinte, o prefeito, sentado no campo de Marte, diante de seu templo, mandou que buscasse Felicidade e seus filhos. E dirigindo a ela suas palavras, disse-lhe: tem compaixão de seus filhos, Felicidade. Eles estão na flor da juventude e podem aspirar a grandes honrarias e dignidades. A Santa Mãe lhe respondeu: tua piedade não passa de impiedade, e a compaixão a que me exortas me tornaria a mais cruel das mães. Depois, voltando-se aos seus filhos, disse: meus filhos, olhai para o céu, onde Jesus Cristo e seus santos vos esperam. Sedes fiéis em seu amor e lutai valorosamente por vossas almas. Públio, exasperado com este comportamento de Felicidade, mandou que ela fosse cruelmente esbofeteada, dizendo: és uma insolente por haveres te atrevido a dar-lhe semelhante conselho em minha presença, desprezando as ordens de nossos príncipes. O juiz então chamou os filhos um por um e usou a eles de artifício, discursos, belas promessas e também ameaças, que induzi-los a adorar os deuses. Januário, que era o mais velho, foi o primeiro a experimentar os seus assaltos, porém ele respondeu com resolução:
Vós me aconselhais a fazer uma coisa que na realidade é de loucura e contrária a toda razão. Porém, eu confio em meu Senhor, Jesus Cristo, que me defenderá de semelhante impiedade. Públio então mandou que o despissem e que fosse cruelmente açoitado. Depois disso, mandou que o levasse à prisão. Félix, o segundo irmão, foi chamado depois dele, intimado a fazer o sacrifício. Mas este generoso jovem respondeu: Não conheço mais que um só Deus, a ele oferecemos o sacrifício de nossos corações. Jamais abandonaremos o amor que devemos a Jesus Cristo. Empregai vossos artifícios, esgotai todas as invenções da crueldade. Jamais sereis capazes de vencer a constância de nossa fé. Os outros irmãos foram também dando separadamente suas respostas, dizendo que não temiam a morte passageira, mas sim os tormentos eternos, e que tendo diante dos olhos as recompensas imortais dos justos, desprezavam-os. A ameaça dos homens, Marcial, o último a falar, disse-lhe: Todos os que não reconhecerem a Cristo como o verdadeiro Deus perecerão em eternas chamas. Todos os irmãos, depois de haverem sido açoitados, foram enviados a uma prisão, e o prefeito, perdendo inteiramente as esperanças de poder vencer aquela resolução, enviou todo o processo ao imperador Antonino. Havendo lido o interrogatório, ordenou que cada um deles fosse enviado a diferentes juízes, para que lhes fossem impostas diferentes espécies de morte. Januário foi morto açoitado com chicotes carregado com bolas de chumbo. Os dois seguintes, Félix e Felipe, foram espancados com porretes até perderem a vida. Silvano, o quarto, foi jogado de cabeça em um profundo precipício. Os três mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados, e a mesma sentença foi aplicada à mãe, 4 meses depois. São Gregório Magno pronunciou a sua terceira homilia sobre os evangelhos, na festa de Santa Felicidade, na igreja construída sobre sua tumba na Via Salária. Nesse discurso diz que esta santa, tendo 7 filhos, temia morrer e deixá-los sozinho na terra, tanto quanto outras mães temem sobreviver a seus filhos. Ela foi muito mais que Marte, pois vendo seus 7 amados filhos martirizados diante de seus olhos, de certo modo veio a ser o Marte em cada um deles. Ela foi a 8ª na ordem do tempo, mas sofreu desde o primeiro até o último, e começou seu martírio junto ao mais velho, e só terminou com a sua própria morte. Ela, portanto, recebeu uma coroa não apenas por si mesma, mas por todos os seus filhos. Vendo-os padecer, permaneceu constante, sentindo as penas deles, como era natural numa mãe. Porém, regozijando-se em espírito movida pela esperança, o mesmo autor observa como é frágil a nossa fé em nossos corações. Na santa, ela venceu a carne e o sangue, mas em nós não é o bastante para conter os ímpetos das paixões, nem para separar nosso coração de um mundo perverso e enganoso. Enchamos-nos de vergonha e confusão, diz ele, por ficarmos tão baixos da heróica virtude dessa Marte, e por deixar que nossas paixões ainda triunfem sobre a fé em nossos corações. Muitas vezes uma só palavra que se diga contra nós nos perturba e nos entristece. A menor contradição somos desencorajados e provocados, mas nela nem os tormentos nem a morte foram capazes de abalar-lhe a corajosa alma. Choramos sem cessar quando Deus nos pede de volta os filhos que nos emprestou, e ela chorou ante a perspectiva de não morrerem por Cristo, e se regozijou quando os ouviu morrer. Quantas aflições se abaterem diariamente sobre os pais pelas desordens dos filhos, motivados por seu próprio mau exemplo ou negligência. É preciso imitar o ardor de santa felicidade para conformar a perfeita virtude e as tenras almas que Deus entregou aos seus cuidados. Com essa santa haverão de ter o maior dos consolos, e pela graça do Senhor contarão tantos santos em sua família, quanto o número de seus filhos com que foram abençoados. Bom, este é mais um vídeo do nosso canal. Agradeço a companhia de todos.
que ficaram ouvindo essa história que é tão rica e de tanto proveito para a nossa alma. Rezemos essa Ave Maria pelas intenções do Santo Padre o Papa, como pelo Papa Emérito Bento XVI, pela sua recuperação. Rezemos pelo fim da pandemia, pelos irmãos que estão internados com o coronavírus, com o Covid. Rezemos pelos médicos e enfermeiros que estão atuando na linha de frente de todos os hospitais do mundo inteiro e pelos que estão se recuperando nas UTIs, semi-UTIs. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Felicidade e seus filhos, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.